Ah, já tá gravando? Então, roda a vinheta, que hoje a gente vai falar da prensa francesa. Olá, famintos e famintas deste canal! No vídeo anterior nós falamos sobre a história do café, seus benefícios e alguns passos do método V60. E se você ainda não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você vá lá assim que esse aqui acabar. O card vai estar aparecendo aqui em cima, no seu lado direito. Isso, exatamente, direito de quem está assistindo. E ainda mostramos a diferença de um café plantado, colhido e torrado de uma forma correta e cuidadosa, um café especial, para um café tradicional, que, meus queridos, a diferença é gritante. Então, hoje vamos ensinar mais algumas técnicas agora na prensa francesa. A prensa francesa, ao contrário do método que a gente ensinou antes, o V60, é um método da categoria de infusão. Já a V60 era um método da categoria de percolação, ou seja, no V60 a gente tem ali um filtro por onde a água passa, que aí então vai segurando um pouco dos óleos essenciais e também dão outros sabores no café. Já o de infusão, que tem por característica deixar o café um pouco mais encorpado, o líquido fica em contato com o pó de café por muito mais tempo. E como não tem nenhum filtro nesse método, a gente só abaixa o pistão da prensa francesa para separar ali a borra do líquido, para deixar ela lá no fundo e a gente conseguir tirar o café feito. Então agora vamos ver na prática como realmente esses passos acontecem e o que você não pode esquecer de fazer para ter um bom café na prensa francesa. Para a gente começar então o nosso método, a gente vai esquentar a nossa prensa francesa, assim como a gente vai fazer em todos os outros métodos. Sempre é importante a gente esquentar o recipiente que vai receber a bebida, seja a xícara ou seja a sua térmica, essa parte é fundamental. A gente falou no episódio anterior a importância que tem a gente moer o grão na hora. E aqui a gente está usando os grãos da Blums Café, a melhor casa de cafés especiais da cidade. Então, depois de a gente pesado de acordo com a proporção que você vai usar aí, a gente coloca o nosso pó dentro da prensa francesa que foi previamente aquecida e aí derrama a quantidade de água de acordo com a proporção que você escolheu e depois disso a gente deixa ela ali semi-tampada só para esse calor não fugir da prensa francesa e aí então a gente espera. O tempo ideal, digamos assim, de você deixar a água em contato com o pó é de aproximadamente 4 minutos, que foi o tempo que a gente usou para fazer essa receita. E aí então, quando chegar sempre na metade do tempo da extração do seu café, a gente então vai dar uma leve mexida. São umas 3 colheradinhas ali para a água entrar em contato ali com o pó que talvez ainda não foi umedecido. E aí então a gente deixa tampadinho de novo mais 2 minutos e aí sim, a gente levemente, sem fazer muita força, só com o peso da mão, vai pressionar o pistão até a borra chegar lá no final. É bem nítida a força que essa borra, quando está lá no final, vai fazendo, então é o momento de você parar. Não precisa ficar forçando ali e tirar leite de pedra, tá, meu querido? Depois disso, com muito cuidado, você vira a sua prensa na xícara e aí é só degustar. Aqui vale também um lembrete que se você talvez não vá tomar todo esse café naquele momento,
Ainda assim, você tem que tirar o café da prensa, porque se a gente parar para pensar, o líquido ainda vai estar ali em contato com esse pó de café e aí não vai dar para tomar depois de 2 minutos que esse café ficar ali dentro. Então sempre tira tudo, mesmo que você não vá tomar na hora, reserva ela ali numa xícara. E para você não perder o próximo episódio, onde a gente vai ensinar a fazer o método Melita, o tradicional, assim, o que você provavelmente vai fazer aí na sua casa, se inscreve aqui no canal, faz exatamente o que está aparecendo aí na sua tela para ativar o sininho e aí assim você recebe a notificação de todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal e não tem chance de perder, você sempre vai sair na frente de todo mundo e vai ter a informação, como diria um comunicador aqui da cidade. Mas agora é o momento então de a gente responder as perguntas que vocês fizeram nos comentários aqui no vídeo anterior, no primeiro episódio da série Um Café Especial. Então vamos lá, vamos responder as perguntas. Primeiro é com você, Laíse. Então, Zé, vamos para as perguntas. A Sandra Pickle, parece Pickles, né? Esses nomes alemães ainda não me habituei. Então, Sandra, a Sandra perguntou quantas xícaras de café a gente deve tomar por dia e quais os problemas são desencadeados caso a gente tome café em excesso. Sandra, o principal problema aí do excesso do cafezinho do dia a dia é a cafeína. O brasileiro costuma tomar 2 tipos de café, o expresso ou o coado, são mais habitual. Qual é a diferença? Que o expresso, além de ser uma porçãozinha menor, ele tem contato com a água muito rápido e sob pressão. Então, a cafeína ela precisa de um tempo para ser extraída na água, com contato com essa água. Já o coado, a gente fica com o café mais em contato com a água por mais tempo. Então, essa extração é muito mais elevada. Então, em média, um expressozinho vai ter 60 mg de cafeína, enquanto um coado numa xícara ali básica vai ter em média 100 mg de cafeína. Então, se você gosta do expresso, até umas 5 xícaras. Se você gosta do expresso, até umas 5 xícaras. Se você prefere o coado, umas 3 xícaras por dia tá ótimo. Por quê? Porque esse excesso de cafeína pode te desencadear problemas cardíacos, pode aumentar o seu batimento cardíaco, te dar ataque cardíaco, podendo chegar até um infarto. Ou quem já tem problema com insônia, com noites mal dormidas, vai te atrapalhar no sono também. Então quem gosta de um cafezinho da tarde até quase 5 horas é o limite máximo para você consumir cafeína. E quem já tem osteoporose ou tem histórico familiar e precisa tomar cuidados, então a cafeína ela também gosta de retirar cálcio do osso. Então tem que ficar naquela média de 300 mg de cafeína por dia. Vamos para a segunda pergunta. Já Inês Fátima Freitas, ela perguntou: para passar café no filtro de plástico, eu tenho que seguir o mesmo passo a passo? Sim, Inês, vai ter que seguir o mesmo passo a passo. A gente vai usar aquele de plástico que ela deve estar falando é o Melita, que vai ser no próximo vídeo. Então, a gente usa o filtro de papel, vai ter que escaldar também primeiro esse filtro de papel, os gases da torra, e depois passa o seu café, ó, delícia. Então, Zé, segue para as tuas perguntas agora. Eu vou daqui agora, tá? A primeira pergunta é a da Sara Cristina, que diz o seguinte: se eu usar filtro de tecido ou de metal ao invés do papel, ainda preciso colocar essa água quente antes? Então, Sara, é o seguinte, a gente não recomenda você utilizar filtros recicláveis, né, que você pode lavar e usar de novo, porque quando você passa o café, você às vezes nem consegue ver, o seu filtro fica ali no meio do pano algum pouco de pó de café. É assim que o café ele é moído, ele começa a oxidar. E então a mesma coisa acontece com o café que vai ficar ali entre o filtro. Ele continua oxidando e aí quando você for passar o seu café, vai passar um café vai influenciar nesse sabor. Você não vai conseguir tirar todo o gosto do café que você poderia ter, né?
E aí então não vai ficar um café tão agradável ou não vai ser tudo aquilo que ele poderia ser. Por isso a gente não recomenda. Como a gente sabe que um café, né, passado num filtro de pano, né, tem aquele seu sabor de carinho, né, traz memórias boas, a gente sabe disso. Então o que a gente pode aconselhar? Você pegar o filtro de pano, por exemplo, utilizou ele, lava, joga uma água quente e aí você então congela ele, assim mesmo. Porque aí aquele café que ficou ali no meio, ele não continua oxidando por causa da temperatura. É como se ele congelasse, né? Que ele congela. Como ele não vai continuar oxidando, quando você for passar o café de novo, vai estar legal, não vai ter tanta influência assim nessa questão de oxidado, né? Acho que é isso, né? Segunda pergunta. Pergunta aqui o Mário Júnior. Aliás, deixa eu já mandar um abraço pro Mário Júnior, que é aqui um inscrito do canal, tá sempre comentando, sempre falando aí coisas para agregar, né, no canal. Sempre aí presente. Um abraço, Mário Júnior, continue aí com a gente por muito mais tempo, tá bom? Vamos lá, ele pergunta: você esquenta água nesse bule pescoço de ganso? A água ao aquecer sai pelo pescoço de ganso e entorna? Então, Mário, primeiro, a gente não conseguiu decifrar muito bem o que seria o entorna, tá? A gente acha que é tipo quando tá virando a chaleira se sai água por ali. Eu acho que seria isso. E sim, a água sai ali pelo pescoço de ganso e a gente esquentou a água para todos os cafés que a gente vai passar aqui na série com essa chaleira. Inclusive, esse modelo pescoço de ganso, como o Mário denominou aí, ele é muito recomendado pra gente passar café porque ele consegue controlar um fio pequeno de água, você consegue jogar com mais delicadeza. É show de bola pra passar café, tá, Mário? Aconselho tu comprar uma dessas pra começar a passar o seu café especial aí da Blumix, tá bom? Vamos lá pra terceira e última pergunta então. Rebeca Tais. Essa pergunta aqui vem lá do Instagram, que eu abri uma caixinha de perguntas lá e achei essa aqui muito boa e como ninguém comentou do assunto aqui, resolvi trazer para vocês, que pode ser que mais gente está se perguntando isso também. A Rebeca pergunta: Zé, é verdade que não se deve ferver a água para passar café? Adorei o tema da série. Coraçãozinho. Muito obrigado pela sua pergunta, Rebeca. A Rebeca tá sempre participando aí no canal também, dando suas opiniões, seus comentários. Muito obrigado, Rebeca. Primeiro ponto, a água ela pode ferver sim, tá? Por quê? Pensa aqui comigo, vamos relembrar o que a gente aprendeu lá no primeiro vídeo. Quando você colocou água para ferver, ela ferveu, você vai ter que o quê? Escaldar ali o seu filtro, esquentar a xícara, esquentar o lugar que vai receber. Então esse tempo que você tá jogando água para cá e para lá, a tua água ali já tá perdendo temperatura. Então vamos supor que você tá no nível do mar. Nível do mar, a água ferve em 100 graus Celsius. E aí quando você tá fazendo ali, já tá perdendo 2, 3 graus até arrumar a cama do café, tudo isso vai chegar numa temperatura que é quase a ideal para café, que é ali de 92, 95 graus mais ou menos, tá? Como a água é algo muito complexo, então a gente não vai te dizer que compre água desse tanto ou visualize o pH da água que deve ser tanto, não, é muito complexo e cada água tem um sabor sim, né? Porque são adicionados alguns produtos ali para poder conservar melhor, enfim. Então, a gente recomenda uma água filtrada, pode deixar a água ferver, espera um minutinho, começa a escaldar as coisas e aí já vai estar na temperatura ideal para você passar o seu café. Mas José, eu não sei, eu queria chegar ali quase perfeito, eu não consigo medir, não tenho um termômetro, a minha chaleira não aponta a temperatura que ela tá, não tem problema. Como é que você faz para ver a temperatura? Quando a água estiver quase entrando em ebulição, ela vai começar a soltar bolinhas, umas bolinhas bem pequenininhas assim. Nesse momento a sua água já vai estar numa temperatura de 89, quase 90 graus. Então também é uma temperatura que você vai poder passar o seu café com tranquilidade, tá bom? E por último e não menos importante, o café ele não vai queimar. O café ele é torrado a quase 200 graus, se não mais de 200 graus Celsius. Quando você está jogando essa aguinha ali a 100 graus, não vai estar queimando o seu café. O que na verdade pode estar acontecendo é que você não viu o episódio 1 e não está sabendo passar o café certo. Talvez você está deixando muita água em contato com o pó, está fazendo algum passo errado e isso desenvolve um amargor no grão. Tá? Então volta lá no episódio 1, revisa como você está passando o seu café e aí sim você pode vir aqui reclamar se ainda estiver dando errado, tá bom? Vai daí, José! Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo que isso ajuda muito a gente. E eu quero agora fazer os agradecimentos às pessoas que estão fazendo possível essa série tornar-se realidade, né? Agradecer primeiramente a Blumscaf,
pela parceria. Agradecer também ao professor Gabriel Koenig, que é um instrutor, ajudou aqui a gente, professor também dos cafés especiais aqui da Blooms Café. Agradecer a Laís Cunha, nossa nutricionista, e também, é claro, a Pepper, produtora, que trouxe esse olhar novo para o canal. Então, muito obrigado a todo mundo e a você também que nos assiste aí de casa. E não perca o terceiro e último episódio da nossa série Um Café Especial. Um beijo e até a próxima!